Capítulo 4. Tudo bem? Narra-nos um momento em que Hoje Jesus nós vamos é levado... falar sobre Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, verso 23, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Feche os teus olhos, uma palavra de oração. Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos nesta noite pela leitura e pela exposição da tua palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos alcance nesta noite, ó Pai, falando aos corações dos teus filhos que aqui se reúnem para juntos aprendermos acerca da tua palavra. Instrua-nos, inspira-nos, de modo que saímos daqui alcançados e edificados por tua palavra. É esta oração que fazemos e desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém? Amém. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, o fruto aqui apresentado dentro deste contexto do capítulo 5, a gente vai ver que o fruto é uma obra divina, certo? É uma obra divina na vida do cristão. Quando a gente olha para Gálatas capítulo 5, do versículo 16 a seguir, a gente vai ver um contraste. Qual é esse contraste? Fala sobre as obras da carne. E obras da carne aqui no plural. Mas quando se refere ao fruto do Espírito, se refere no singular. Então é algo que a gente precisa estar atento a isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai ver esse tipo de questionamento. Por que as obras está no plural? E por que o fruto do Espírito é no singular? E é importante dizer, antes de falarmos sobre o fruto do Espírito, que existe diferença entre o fruto e o dom do Espírito. Isso é muito importante. A gente vai ver à luz da palavra de Deus o quanto é importante. Eu vejo que hoje a gente tem uma boa cooperação, mas este assunto seria bom num culto de domingo à noite nós estudarmos, para você ter dimensão da profundidade acerca do fruto do Espírito. Porque há muitas pessoas que olham para os dons, e os dons é muito importante, mas a gente vai ver à luz da Bíblia Sagrada que o dom não traz salvação a ninguém. Há um texto da palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 17, que naquele grande dia vão dizer assim: em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz sinais e prodígios. E vai ouvir da parte do Senhor dizendo: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Olha, não é que um dia eu te conheci e deixei de te conhecer, não, eu nunca te conheci. Ah, mas eu fiz isso, eu profetizei, eu curei, eu fiz milagres em teu nome, eu fui usado pelo Senhor para fazer tais acontecimentos. Meu irmão, me perdoe a sinceridade, a Bíblia vai nos dizer que Deus usou uma jumenta, sim ou não, igreja? Usou uma jumenta, usou um profeta que queria amaldiçoar o seu povo para reverter aquela maldição em bênção. Você percebe que a gente precisa trazer esse tipo de entendimento e diferenciação dos dons para o fruto do Espírito, porque o fruto aqui é uma obra divina na vida do cristão, sendo o que ele gerado pelo Espírito em nós. O fruto é algo que é gerado em nós.
Não é eu que faço com que o fruto do Espírito floresça na minha vida. Não, ele é algo que ele é gerado em mim. A Bíblia vai nos dizer que ele é gerado em nós através do Espírito. Então, neste aspecto, ele reside em nós. Talvez a maior diferença aqui entre fruto e os dons do Espírito é enquanto o fruto é gerado em nós, os dons são concedidos pelo Espírito. Percebe-se que o dom é algo que é concedido ao Senhor, à igreja. E qual é a finalidade dos dons espirituais? A finalidade dos dons espirituais é a edificação do corpo de Cristo. Mas o fruto do Espírito traz evidências daquilo que Deus tem feito dentro de nós. Então percebe que é algo gerado em nós. E nesse texto que a gente leu, a primeira coisa a ser examinada é a questão aqui das obras da carne e o fruto do Espírito. Por que eu digo isso? Porque enquanto o fruto é no singular, a gente vai, enquanto o fruto fica no singular, portanto, uma operação sobrenatural do Espírito de Deus em nós, é algo que traz total diferença, como eu disse aqui, aquilo que é no plural, portanto, se referindo às obras da carne. Por que as obras da carne? Porque é aquilo que nós produzimos. Somos nós que produzimos as obras da carne. A Bíblia diz quais são as obras da carne. Elas são conhecidas e são produzidas por nós seres humanos. E quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e estas coisas semelhantes, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora já havia prevenido vocês, que quem comete tais ações não herdarão o reino de Deus. Então note que as obras da carne é algo que é gerado por nós, é nós que produzimos como resultado do nosso coração, dos porões da nossa existencialidade. É da nossa existência humana caída, pervertida, que exala as obras da carne. Mas a gente está aqui nesta noite para aprender um pouco sobre aquilo que o Espírito de Deus, ele gera em nós, para louvor e glória do nome do Senhor. Um bom exemplo para definirmos aqui acerca do fruto, é um fruto com características. A mexerica, ela é uma fruta que pode ser bem exemplificada aqui quando a gente fala a questão do fruto do Espírito, porque ela é uma fruta só com vários gomos. Sim ou não, igreja? É uma fruta só. A laranja também é muito semelhante, é uma fruta, ela é uma com alguns gomos. Portanto, é este exemplo que eu trago aos irmãos para conhecimento acerca do fruto do Espírito. Ele é um fruto só, gerando, portanto, tendo essas características, como a gente já aqui falou, que é amor, que é alegria, é paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então nós estudaremos a nível de introdução essas três primeiras expressões: amor, alegria e paz. Diga comigo: amor. Todos juntos: amor, alegria e paz. Estas são as três que nós estudaremos aqui a nível de introdução nesta noite. Amor aqui é uma das várias palavras gregas para amor, é ágape. A gente fala ágape, mas o correto é agape. É agape, é o amor de escolha,
Aqui não é o amor referindo-se a um emocional, entende? Não é algo que é afeto emocional, não é atração física. Este amor aqui, que é gerado pelo Espírito, não é este afeto emocional, não é essa atração física, ou até mesmo um vínculo familiar, mas aqui fala sobre ao respeito, a devoção, a afeição que conduzem ao serviço voluntário do alto sacrifício. A gente vai ver isso expresso em 1 João, no livro de João, capítulo 15, versículo 13, Romanos 5, 8 e 1 João, capítulo 3, versículo 16 e 17. É importante nós fazermos essa diferença aqui. É importante a compreensão de que amor aqui não é algo emocional, não é afeto emocional, não é algo que, como a gente aqui falou, sobre como uma atração física. Não, o amor aqui é um amor de escolha, é um amor que a gente escolhe amar. O filho pode estar perdido, pode não valer nada, o marido pode estar no álcool, perdido, não valendo nada, mas você escolhe amar. Quando olhamos para a história da humanidade, não há beleza para que Cristo olhasse para nós, mas Ele nos escolheu amar, Ele nos amou. A Bíblia nos diz que Ele nos amou, nós ainda sendo pecadores. João 3,16, o texto áureo da Bíblia Sagrada nos diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele escolheu nos amar. Você consegue entender isso? Olhando para tudo que éramos, para toda existencialidade que vivíamos. Quantos de nós vivemos longe, distantes de Deus, não querendo saber do Senhor nem da sua palavra, distanciado de tudo quanto é princípio estabelecido pela palavra de Deus, mas mesmo assim Ele continua nos amando, continuou nos amando, e como nos diz Jeremias, o amor de Deus nos atraiu. Você sabe por que você ama o Senhor neste tempo em que nós estamos vivendo? Sabe por que você ama o Senhor agora, neste seu momento de vida espiritual? Você só ama a Deus porque primeiramente Ele lhe amou. Você só ama ao Senhor porque primeiramente Ele lhe amou. A Bíblia diz que com amor eterno Ele nos atraiu. Louvado seja o Senhor. Então a gente precisa entender a conotação certa de amor expressa sobre o fruto do Espírito. Você percebe que é devoção, fala de respeito, fala de afeição que vai nos conduzir a um serviço voluntário, de autossacrifício, de apresentarmos-nos diante do nosso Deus, amando, fazendo as coisas com o desejo expresso de ver o bem daqueles que muitas vezes nós nem conhecemos. Isso é algo que é gerado em nós, não é algo que simplesmente surge dentro de você, como você pudesse produzir isto. Não, o que a gente pode produzir é as obras da carne. O que pode ser produzido em nós, gerado em nós, é o fruto do Espírito. Portanto, é uma ação de Deus em nós. É uma ação sobrenatural de Deus na natureza humana. E isto é amor, segundo o texto que aqui lemos. Então, você percebe esta expressão linda de respeito. Sabe, esta expressão que lemos a nível de introdução, que fala de escolha, um amor que é escolha, de devoção, de dedicação. É diferente do amor que a gente vai vendo na concepção humana. E por que não dizer que está até meio que descaracterizado esta palavra amor nos dias em que nós estamos vivendo?
certo? Existe uma má compreensão desta palavra amor, mas o amor que é gerado em nós, através do Espírito de Deus, como fruto do Espírito de Deus, é este amor, é um amor de escolha, é um amor de serviço, é um amor voluntário, é um amor que nos conduz ao serviço voluntário. Segunda expressão que nós precisamos ler aqui nesta noite é sobre a alegria. É sobre a alegria. Primeiro fala do amor e segundo fala sobre a alegria. E a alegria aqui refere-se a uma felicidade que está baseada nas imutáveis promessas divinas na realidade espiritual eterna. Olha, meu irmão, que frase linda. Alegria aqui refere-se a uma felicidade baseada nas imutáveis promessas. É algo que não se muda. Existem promessas de Deus que não há nada que você faça para que Ele deixe de lhe amar ou para que Ele lhe ame mais. São promessas incondicionais, são imutáveis, não são capazes de se mudar. Portanto, existem promessas que são divinas na realidade espiritual eterna. Então isto aqui é alegria, e esta alegria aqui, meus irmãos, é a sensação de bem-estar que nós podemos vivenciar. Quantos de nós vivíamos de forma triste? A nossa vida era triste, a nossa história era de tristeza, a nossa história era de amargura, a nossa história era sem doçura na história da vida. Mas quando o agir do Espírito de Deus em nós, gerando algo em nós, trouxe então essa sensação de bem-estar, que é experimentada por alguém que sabe que tudo está bem entre ele e o Senhor. Sabe por que a gente muitas vezes vive uma alegria, uma felicidade, mesmo vivendo em tempos adversos? Porque é algo que é gerado em nós, é o fruto do Espírito de Deus em nós. Você tem razões para estar triste, mas quando você se depara com as ações de Deus em sua vida, você se vê alegre, você se vê feliz, você se vê desfrutando de uma sensação que não está ligada, ela não tem ligação com as coisas que são temporais, que são passageiras, que são momentâneas. Louvado seja o Senhor. Esta é a alegria que é gerada através do fruto do Espírito na nossa vida. 1 Pedro capítulo 1 versículo 18, quem pode ler comigo? Abra sua Bíblia comigo, 1 Pedro capítulo de número 1 versículo de número 8. Olha o que diz a palavra de Deus: a quem não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Louvado seja o Senhor. Olha que expressão linda que o texto diz. Ele está se referindo a Jesus Cristo, a quem não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, a gente exulta. Exultar aqui é uma alegria, é uma alegria expressa extremamente, está cheio de alegria. É este termo aqui utilizado à luz da palavra de Deus. Mas note como é importante a gente aprender isso. Essa alegria não resulta de circunstâncias favoráveis. Porque quantas vezes, servindo ao Senhor, na igreja de Cristo, entregamos nossa vida ao Senhor, os momentos são adversos, as circunstâncias são desfavoráveis, mas a gente consegue usufruir de alegria, de paz, do fruto do Espírito gerado em nós. Porque você vai encontrar gente que tem dinheiro, mas não consegue usufruir de alegria. Você consegue ver gente que tem família, mas não consegue compreender o que é um lar.